Aleluia, aleluia. Ô, glória a Deus. Quem foi abençoado, irmão? Quem já está sendo abençoado aí? Hã? Que louvor poderoso, né? O Eduardo foi benção, viu, querido? Pregou bem, viu? Falou bem. Não foi benção, irmãos? Deus é fiel. Aumenta o meu microfone aí. Pode aumentar aqui para mim no retorno. Aqui também. Isso. Aleluia. Aleluia. Dá poder. Um homem sem poder não é nada. Deus criou o homem e falou, tem o quê? Domínio. Quem é o homem que gosta de domínio aí? Eita. Tá do lado da esposa, ninguém respondeu. Vamos ficar de pé? Eita, isso. Cadê os homens que gostam de domínio aí? Eita, domínio pertence a nós, amém, irmãos? Não é dominar a esposa, não. É dominar a situação, dominar a tristeza, dominar a falta, dominar a escassez, dominar a doença, dominar sobre aquilo que Deus nos criou para dominar. Ele criou a terra e disse o quê? Viva com ela. Ele falou, aí está a terra, agora você vai sujeitar ela e você vai dominar ela, você vai exercer controle sobre ela. Amém, amém? Essa é a vontade de Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite poderosa. Obrigado, Senhor, por tudo que você vai fazer nessa noite, Pai. Eu te dou graças pela tua unção fresca sobre nós. Repreendo todo espírito de confusão, de divisão e declaro sobre nós, ó Pai, a tua unção operando nessa noite, Pai. Obrigado porque os céus estão abertos sobre nós nessa noite, Pai. Nós declaramos os céus abertos sobre este lugar, para que, Senhor, a tua palavra, milagres aconteçam nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela expectativa na vida dos meus irmãos, ó Pai. Levanta sua expectativa, meu irmão. Obrigado pela expectativa, Senhor. E eu declaro que você fará segundo a fé deles nessa noite, ó Pai. Quem está precisando de respostas, eu digo, hoje é a noite da sua resposta. Quem precisa de cura, hoje é a noite da tua cura. Hoje é a noite, ó Pai, que você criou e abriu o céu sobre nós para derramar chuvas sobre nossa vida, Pai. Chuva, fala para o teu vizinho, vai chover, está chovendo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, pode se assentar. Que noite poderosa, irmãos, que noite abençoada que nós estamos tendo aqui. Como bom pastor, eu queria começar o culto já explicando para você o que aconteceu no terceiro louvor, que nós que já somos do Verbo da Vida, a gente já sabe o que aconteceu, né, irmão? A gente estava cantando uma canção de oferta, não é isso? E o que acontece é que pessoas sentiram no coração de entregar uma oferta nesse momento, e veio aqui na frente e entregaram a oferta, amém? Tudo que foi entregado, tudo que foi depositado aqui foi de oferta para a igreja. Então a gente tem essa liberdade entre nós, quando a gente sentir no coração. De fato, nas nossas igrejas, aqui eu não tenho, mas nas nossas igrejas a gente tem um gasofilácio no cantinho, porque aqui na frente a gente descobriu que atrapalha um pouco. Chegou uma época que todo culto tinha oferta. Pastor, isso aí está na Bíblia? Está lá na Bíblia. Está lá em Levíticos e está no Novo Testamento. Levíticos chama de oferta voluntária, né? É aquela que você decide dar. Você fala, eu quero dar, né? Aí, pô, rapaz, essa música está muito boa, essa música está falando no meu coração e eu quero entregar uma oferta só por causa dessa canção que me abençoou, né? Por isso que as pessoas vieram aqui e entregaram. Hoje eu não estava com o meu relógio caro, mas foi o que eu tinha, amém? Está semeado, semeia coração, não é, meu irmão? Né? Graças a Deus que eu não estava com os caras, amém? Que eu já dei muito, já me arrependi demais, irmão. Na carne eu estou falando, né? Vocês são top, vocês não se arrependem de nada, né? Falou, pai, por que eu dei? Mas é por isso que eu tenho relógio, amém, irmão? Por isso que não falta relógio, né? Então eu só queria te explicar que isso é algo que a gente tem, você fica tranquilo, não acho que é, né? Não acha que isso é anormal, não. Isso é normal para a gente mesmo. Ouvir uma palavra, ver alguém, querer participar dessa vida. Como a gente participa da vida? Entregando uma semente, né? A semente vem por aquilo que a gente plantou, né? Você fala, pastor, o que eu plantei? Como eu nunca entrei nessa vida financeira. Como que eu quero entrar nessa vida financeira? O que você plantou para gerar recurso? A sua vida. Quem ganha por hora aqui que trabalha por hora? Quem ganha por hora de trabalho? Quem ganha por dia? Quem ganha por empreita? Quem não ganha nada? Pelo amor de Deus, ninguém levantando a mão? Né? Aí o que acontece? Você gasta um momento, um pedaço da sua vida ali e aquilo volta para você em forma de recurso. Amém? Então, você começa a semear com aquilo que você tem. Você colocou a sua vida, o dinheiro que volta ele é totalmente seu. Se você está cheio de dívida, é que você se colocou na dívida, mas o dinheiro ele tem direito de ser seu. Sim ou não?
Se um cheque voltar ou se um pagamento não dá certo, fala, eu quero o pagamento. Porque eu vou receber daquilo que eu já fiz. Não é isso? Eu já trabalhei, isso aqui você me deve porque é devido a mim. E você pode até no juiz, você pode até chamar a polícia, porque você tem o direito de receber, porque você já gastou o tempo, você já gastou a sua vida. Então, se você quer começar nesse princípio, é só você semear aquilo que você se gastou, se deu, a sua vida, o seu momento. Amém? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, para não gastar a nossa vida só adquirindo coisas. Porque coisas não sobem. Né? A gente fala, pessoal, que carro bonito, que casa legal, ó que isso, ó que roupa cara, tudo bem, mas tudo isso aí é um pedaço da sua vida que você gastou e ficou num pedaço de pano. Amém? Estou falando para a gente usar o pior? Furado? Barato? Não. Estou falando que nós temos que ter equilíbrio, usar o melhor para nós, mas ter na consciência que o nosso recurso é para algo a mais. Então, só queria explicar o que aconteceu aqui, as coisas que foram depositadas aqui vão para a igreja. Amém? E quando a gente tiver a igreja maior, quem sabe no novo templo ali do lado, não é isso, irmão? A gente bota o gasofilácio nos cantos e você fica à vontade, né? E Deus é fiel. Então hoje nós vamos falar sobre cura. Aqui, irmãos. Olha essa arte que vai aparecer aqui para mim. Cura resolvida para sempre. Fala, aqui está resolvido, está resolvido. Irmão, sabia que cura a gente leva muito para a emoção? Se Deus quiser, ou se acontecer, às vezes acontece com um, às vezes não acontece com outro, eu falo, rapaz, eu sou pai, imagine eu passar essa insegurança para o meu filho. Filho, não sei se as coisas vão dar certo na sua vida, não. Eu tenho um plano lindo para você, mas pode ser que uma doença te arranque do caminho. Pode ser que você morra com 10, pode ser que você morra com 15 anos, pode ser que você morra com 20. Que segurança que esse pai vai passar para essa criança? Você fala, pastor, isso não existe. Isso existe. É o que as pessoas pregam por aí. Morreu com 1 é vontade de Deus. Morreu com 2 é vontade de Deus. Morreu com 5, morreu com 10 é o que você está pregando. Mas, hoje você vai entender, biblicamente, eu vou fazer questão de ir devagarzinho, que a cura já foi resolvida e já pertence a você. Amém ou não amém? Fala, ela pertence a mim. Ela pertence a cada um de nós. Por quê, pastor? Porque a cura já foi paga. A cura já foi liberada na cruz do Calvário para nós. Atos 10, versículo 38, eu vou ensinar um pouquinho, porque o brother Reiga falou, se a pessoa não tem fé, ele nos ensinou, ele falou, se a pessoa não tem fé para manter a sua cura, não adianta ser curada, porque ela vai perder. Porque a única coisa que mantém a pessoa curada é a fé. Porque pode ser que ela receba um milagre. Eu já vi pessoas que foram curadas de câncer sobrenaturalmente, num lugar do corpo, mas depois de 1, 2 anos voltou, em outro lugar. Porque a única forma que eu posso te ensinar e te manter você a salvo, de você aprender a se manter a salvo, é você tendo fé para a cura. Amém. E você entendendo que ela pertence para você. E você não vai mais aceitar isso. Eu lembro de um testemunho que ele conta, ele fala que um senhor na igreja dele tinha 25 anos que tinha problema nas costas, já tomava tudo que é tipo de remédio, já procurou tudo que é tipo de médico, que nada resolveu. E ele orou, ele foi curado. E passou, né, 2 semanas ele foi visitar, estava passando perto da casa desse irmão, chegou lá, e falou, como é que está? Ele falou, peraí, deixa eu tentar levantar, que eu não estava conseguindo levantar, estava deitado. Você não foi curado? Eu fui curado. Mas o que aconteceu? 10 dias depois eu acordei, estava trabalhando, senti uma dor, e logo eu pensei, ixi, Deus me curou, mas eu voltou. Né? Aquele pensamento de voltar, ele aceitou que a dor voltou, ele aceitou que a doença voltou, porque ele não tinha fé para resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é isso que o versículo fala? Ele não tinha fé para resistir, ele não tinha uma palavra para dizer, ei, não aceito não, eu sou curado. Por quê? Porque o pastor disse? Não, porque a palavra de Deus fala. Amém? Então o brother Reagan ensinou ele de novo, até que ele recebeu a cura de novo e manteve a sua cura. Então, a gente pode fazer milagre, você vai experimentar milagres, mas se você não desenvolver a sua fé para manter uma saúde, o diabo sempre vai tentar você nessa área. Amém, amém? Atos 10, 38 diz assim, quem está comigo aí? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Fala, Deus ungiu a Jesus. Então, o Jesus fazia as coisas baseado na unção que Deus lhe deu. Amém? Está comigo, irmão? Jesus fazia as coisas baseado na unção que Deus tinha dado a ele.
Então, essa unção que Deus, pode deixar aí que nós vamos ler. Essa unção que Deus deu para Jesus, ele capacitou a Jesus a fazer a vontade de Deus. Seria a mesma coisa de assim, Vicente, vai lá comprar para mim aqui no Sam's Club, né? Vai comprar uns 5 pula-pula para as crianças lá. Né? Eu dou para ele uma missão e eu dou o dinheiro. Eu falo, tia, eu vou te dar a condição de realizar a missão. Qual que é a missão? Ir lá comprar os pula-pulas para a criança, né, irmão? Se você está precisando da direção para ofertar, vai pegando aí nas entrelinhas. Estou brincando. O pula-pula que nós queremos é muito caro. Amém? O que acontece? Eu falei para ele, eu dou a missão e eu dou a condição para ele realizar a missão. Sim ou não? O Vicente vai lá, escolhe o pula-pulas, compra, paga com o dinheiro e vem embora. Então ele foi capacitado para fazer o meu desejo. Só nesse versículo eu consigo te explicar teologicamente que é da vontade de Deus te curar. Porque nesse verso fala que Deus ungiu. O que é ungir, pastor? Não sou crente. É dar um poder. Amém, amém? É ungir com óleo, é consagrar, é separar. Deus pegou e deu algo para Jesus e falou, Jesus, eu estou te ungindo para você fazer uma missão. Eu estou te capacitando. Amém, amém? É dar a unção, é dar a capacidade espiritual para fazer um desejo de Deus. E o que ele disse? Ele disse, como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Fala poder. O poder o qual ele andou por toda parte, fazendo o bem e alguns. Curando quem? Os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Presta atenção. Nesse versículo eu entendo que é a vontade de Deus curar, porque ele abençoou Jesus para curar, sim ou não? Nesse versículo eu vejo que era a vontade de Deus curar a todos, sim ou não? E desse versículo eu entendo que toda doença vem do diabo. Sim ou não? Deus começou com ele. Deus ungiu Jesus para curar. A quem? A todos. Porque estava andando em opressão por causa do diabo. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Quem aqui ganhou alguma coisa com uma doença? Levanta a mão. Ninguém ganha nada. A doença vem para roubar. Irmãos, eu não aceito nem indisposição. Porque às vezes você pode estar tão indisposto que parece que você está doente. Quem já viu pessoa indisposta? Não tem energia para nada, não consegue fazer nada, eu não aceito nada, porque o dia que eu estou assim, eu não produzo. E se eu não estou produzindo, o diabo está roubando aquele dia de mim. Detesto ficar doente. Detesto ficar parado. Quem é que gosta? Homem nasceu para produzir, homem nasceu para fazer as coisas acontecer. Poderia estar orando, poderia estar estudando, poderia estar te visitando, poderia estar trabalhando, resolvendo as minhas coisas. Estou aqui nessa cama, parado. Isso não é de Deus para mim. Aí algumas pessoas falam, Deus me colocou nessa situação para falar comigo. Rapaz, é difícil a gente falar assim. Eu posso te dizer o seguinte, que nessa situação você ouviu Deus. Né? Quem aqui está doente e não faz uma reza? Sim ou não? E aí quem aqui está doente aí começa a avaliar a sua vida. Será que eu pequei para estar aqui? Mas eu vou com calma com você. Eu quero só falar de Deus, eu não quero falar de você. Só vou te dar uma dica. A Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Amém? A vontade de Deus é curar a todos. Curar, restaurar. Porque Deus era com ele. Então Deus ungiu, Jesus curava a todos. Oprimidos do diabo as pessoas eram, porque Deus era com ele. Então é da vontade de Deus que todos sejam curados. Pastor, não está encaixando muito bem você falar que a doença é uma opressão. Lógico que é, você está preso. A doença vem de Satanás. A prova disso é que no Éden não tinha doença. Deus criou o Éden perfeito, sim ou não? Já ensinei para você e vou falar de novo. Além da primeira menção, além da primeira criação, Deus criou o Éden com a ajuda de ninguém, sim ou não? Primeiro que Deus não tinha esposa. Estou brincando. Vou aproveitar que ela não está aí hoje para dar minhas piadas todas hoje. Tá? Deus
Né? Tão verdade é que ele falou para Adão, dá nome aos bichos, depois que você der o nome, te faça mulher. Né? Já parou pra pensar nisso ou não? Senão quem ia dar o nome ia ser tudo as mulheres, não é isso, irmão? Porque domínio a gente já viu que ele já perdeu, porque ela comeu e deu na boca do bicho. Domínio, o Adão perdeu o domínio para Satanás? Não, perdeu para a esposa. Porque ela comeu e ela trouxe, come aqui também. Já parou pra pensar nisso ou não? Influenciadora, fala para tua esposa, você é uma bênção. Amém? Cuidado, irmão, cuidado, amém? Vai dar certo. Estão aprendendo cada vez mais. Hoje não é dia de casais, foi ontem. E no Éden, Deus criou do jeito que Ele queria, que não tinha influência de ninguém. E nesse ambiente que Deus criou, não existe doença, não existe morte, não existe pecado. Da onde vem a doença? Da morte. Derivado do quê? Do pecado. Quem gerou o pecado no homem? Satanás. Então Deus não tem doença para dar. Se Deus dá uma doença em você, significa que Ele tirou dele para te dar. No Éden ele ia falar, Adão, é o seguinte, meu filho, esse é o plano para você, mas de 6 em 6 meses eu vou te dar uma dor de cabeça, só para te lembrar que eu sou Deus e que você é homem. Ele falou, o dia que você pecar, você vai morrer. E por consequência da morte, ele disse o quê? Maldita é agora, né? Será a mulher, que com dor vai dar os filhos. Então já tem uma semente de pecado em toda criança que nasce. E maldita será a terra. Maldito foi agora porque antes não era. Está me entendendo, não? Então o pecado entrou, todo ser humano que nasce, nasce debaixo dessa maldição do pecado. E a terra está debaixo de maldição. Né? Depois do pecado, Deus diz, agora, sabe o que vai ter na terra? Não vai ter só flor, não vai ter só fruto. Vai ter espinhos, vai ter abrolhos, mudou até a natureza por causa do pecado. Amém? Mas, graças a Deus por Jesus. Tanto é que Jesus estava ungido para trazer a vontade de Deus, que quando ele foi comer de uma figueira, né, um figo, e ele viu que aquela planta estava lá, ocupando espaço na terra, mas ela estava improdutiva, o que ele disse? Uma palavra de autoridade. Ele falou, está com folha, era para ter fruto. Não tem fruto? Ninguém coma mais fruto de ti. A palavra diz que Pedro falou, a figueira que você amaldiçoaste secou. Por que ele podia amaldiçoar? É porque ele estava lá na criação. Ele sabe o propósito da árvore. Assim é as coisas, irmãos. Não é você. Eu vou entrar lá depois, a gente pode conversar sobre isso, mas não é a sua devoção, não é a sua oração, não é o seu jejum, é as coisas estar fora de ordem segundo a criação de Deus. O cristão está sofrendo pobreza, o cristão está sofrendo com tristeza, o cristão está sofrendo com doença, está fora de ordem com aquilo que o Pai criou ele para viver. E o Pai equipou a gente para viver essa vida boa, essa vida plena. É da vontade de Deus, irmãos, que a gente complete os nossos dias. Não é da vontade de Deus que ninguém morra cedo. Você vai ver no Antigo Testamento, a gente vai entrar um pouquinho depois. Todo mundo que serviu ao Senhor, ele fala, ele completou os seus dias. Completou os seus dias. O que é completar os seus dias? Quem vai completar os seus dias? Porque que religião seria, que segurança seria se eu falasse para você aqui, Deus tem uma senha secreta, cada um tem um número, a hora que ele chamar você vai. Que pai sem caráter que é esse? Continua servindo aí, Mariana, pode ser que amanhã ele te leve. Quem aqui é pai? Você tem coragem de pensar isso para o seu filho? Porque o seu pai, que é perfeito, você pensa disso dele. Religião. Detesto religião. Amém? Quem está animado aí? Amém. Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu estou defendendo a minha tese aqui, tá? Por isso que eu estou ensinando devagar para você. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia. Fazendo o quê? Vamos lá, repita comigo. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando. O que Jesus fazia? Ensinava, pregava
E curava. Quem que ele curava, pastor? Curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus chegava numa cidade, via lá qual era a sinagoga que tinha, fala, vou pregar aí. E lá ele chegava o quê? Ensinava, pregava, curava. E o que ele curava? Toda sorte. Fala toda sorte. Eu quero que você pense com você. Se você está precisando de cura hoje, de qualquer tipo, já é para você começar a analisar. Fala, eita, Jesus curava todos. Jesus tinha cura para todos. Ele tem para mim também. Eu quero que você vai construindo a sua fé comigo nessa noite. Amém? Ele ia para todo lugar ele pregava a mesma coisa, todo lugar ele ensinava, ele pregava, em todo lugar ele curava as pessoas. Então fala, ele também tem isso para mim. Amém? Glória a Deus. Salmo 107, versículo 20. Você está anotando essas coisas? Fala, pastor, mas Jesus, ele era Deus, ele podia. Nós, irmãos, Deus ungiu a Jesus. É da vontade de Deus que você seja curado e saudável. E ele proporcionou essa cura para nós hoje. Eu vou te explicar por quê, eu vou chegar lá, calma. Salmo 107, versículo 20. Vamos ler junto? 3, 2, 1. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Enviou-lhes o quê? E os... O que salva a gente hoje, irmão? A palavra de Deus. Fé na palavra de Deus vai te salvar hoje. Amém? A gente vai ver que no Antigo Testamento, abra comigo, em Êxodo 23. Antes de vir Jesus, aqui nós estamos falando de Êxodo, quando o povo saiu do Egito, por isso que chama de Êxodo, a saída, né? A gente vai ver que Deus fez promessas para o povo. E a bênção referente a essa promessa, ela aconteceria quando as pessoas andavam em obediência. E aqui em Êxodo 23, versículo 25, diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e Ele vai fazer o quê? Eu vou servir ao Senhor meu Deus, e Ele vai fazer o quê? Abençoar o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Fala, isso é prosperidade. Ele vai o quê? Ele vai o quê? Da onde? Se eu servir ao Senhor. Sim ou não? Então presta atenção. Cura sempre foi a vontade de Deus. Eu te falei do Gênesis, agora estou te falando da antiga aliança, e agora eu vou te falar da nova aliança. Está prestando atenção ou não? No Gênesis era a vontade de Deus, na aliança mosaica, no Antigo Testamento, era a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Você vai servir, eu vou te abençoar, não vai ter falta de pão, sua água vai ser top, e você não vai ter nenhuma enfermidade. Quem quer essa vida aí já? Amém. E agora eu vou te mostrar em Hebreus, abre lá comigo, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 6, que diz... Agora, porém, Hebreus 8, 6. Agora, porém, Hebreus 8, 6. Agora, porém, quem está em casa está voltando já, né? Agora, com efeito, obteve Jesus, fala Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Presta atenção aqui. Antigamente, nós não tínhamos um mediador. Está vendo que está maiúsculo? Que é só ele. Tanto é que o próximo, passa o próximo aí, DJ. Porque se aquela primeira aliança, está falando da aliança antiga, o tabernáculo, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. 8. E de fato,
repreenda-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Olha isso, dá um stop aí. Dá um stop aí. Está acordado, irmão? Amém. Veja aqui. Eu vou te ensinar agora, se você está anotando, que Jesus é o mediador. O que significa isso? Vai aprender. Ele fala aqui, ó, essa nova aliança que eu vou fazer, volta um, DJ 8. Acho que tem música rolando aí, viu? Tem não? Então estou escutando os céus. E de fato repreenda-os e diz, eis que vem dias no qual firmarei nova aliança, ok? Passa para o 9. Versículo 9, depois desse aí. Não segundo a aliança que tinha antes, que fiz com seus pais. Então, pera lá, você precisa entender. Tem uma aliança e eu vou fazer uma nova, não como era a outra, certo? Como que era a outra? A outra era o seguinte, vamos ler de novo. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. A aliança antiga dependia da sua performance. Se você obedecesse a Deus, você poderia receber a bênção dele. O que ele está falando, agora volta, DJ, volta 2. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, maneira alguma estaria sendo buscada uma segunda. Você acha que a aliança tinha defeito da parte de Deus ou da parte nossa do ser humano? Se tem problema, guarda isso na sua mente, se tem um problema, se tem um defeito, é culpa nossa. E o defeito da primeira aliança era que Deus só poderia te abençoar, Bira, se você fosse um cara bom. Se você obedecesse os mandamentos, se você cumprisse a lei. Agora volta um. Oh, glória a Deus. Agora, fala agora, nesse momento, nessa vida, nessa estação, obteve quem? Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança. Pastor, pelo amor de Deus, o que tem de gritando e eu não estou gritando? Porque mediador significa que quem Deus vê, a performance que Deus vê para poder liberar a bênção, abençoar sua água, abençoar seu pão e tirar a enfermidade, não é mais a sua, mas é a performance que ele fez. Por isso que ele diz, tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome eu vou te fazer. Porque se você pedir segundo você, já era, você não fez nada. Mas eu vim, eu paguei o preço na cruz do Calvário, eu instituí uma nova aliança baseada no meu sangue, e agora quem vir, quem clamar será salvo, quem saber orar, quem pedir no meu nome vai ter acesso. E eu faço o quê? Eu faço nada, você só recebe, porque é de graça. Então a cura não é algo que você faz para merecer receber. É algo que está incluso no seu pacote, porque Jesus morreu e pagou o preço para você. Quem é que lembra do Brasil de receber olerite? Olerite, como é que chama? Contra-cheque. Lá em São Paulo é olerite, né, irmãos? Contra-cheque. Aí você recebe, né? E você recebe, depende da empresa que você trabalha, tem lá, né? Fundo de investimento, INSS e tal, aí vai, tanta coisa que dá para a gente descrever. Mas de vez em quando pode ser que alguém do RH lá errou. E você volta lá e fala, ó, rapaz, aqui não está incluso aqui meu 13º, não está incluso esse, não está faltando um bônus, está faltando alguma coisa. Não é isso, irmão? Aí depois, tem gente que se aposenta, depois entra, faz uma galera, abre um processo para pedir o que recebeu, né, o retroativo, que foi tudo errado. Quem já viu alguma coisa dessa espécie? Deixa eu te falar. Vai chegar, Miroca. Aleluia. Deixa eu falar um negócio para você. Cura divina está no mesmo olerite, contra-cheque, no mesmo pagamento, no mesmo momento que você foi salvo, você foi curado. Deus disse que você é abençoado, que o fruto do seu ventre é abençoado, que a sua água é abençoada, o seu pão é abençoado, e Ele tirou as enfermidades no meio de você.
Então eu entendo o princípio, né? O irmão ensinou agora para nós, guarita de ônibus, né? Minha cidade não tinha guarita, não. Esse aí ficava no ponto mesmo, era um negócio assim de madeira, escrito busão ali, já era. Né? Guarita é top, outro nível. Né? Aí quando chovia, você fazia o quê? Ia debaixo do orelhão. Quem lembra do orelhão? Por favor, ensina o seu filho hoje, abaixo de 15 anos, que ele não tem noção do que é um orelhão. Ele vai achar que é o Dumbo, né? Vai achar que é alguém com uma orelha muito grande. Então é real, fala é real. Deus, Jesus, ele é o mediador dessa aliança. A aliança antiga, Deus tinha que olhar para a sua performance. Se você obedecer, você vai ter. Agora na antiga, na nova não. Ele obedeceu. Jesus foi fiel. E está no pacote. Fala, está no pacote. Pertence a mim. Porque a gente, irmãos, tem uns... Depois eu vou para o métodos, tá? Como receber cura, como fazer isso. Mas eu quero que você entenda a parte legal. Amém ou não amém? Está tudo bem aí atrás? Está tranquilo? Efésios 53, capítulo 4 diz assim. Efésios não existe 53, né? Isaías 53. Isaías 53. Fala para o teu vizinho, está incluso. Davi sabia disso. Davi falou o quê? Bendiz a minha alma o Senhor, não se esqueça dos seus benefícios. Ele começa a dizer os benefícios. É Ele quem perdoa as minhas iniquidades, quem sara as minhas enfermidades. No mesmo versículo ele falou, quem perdoa as minhas iniquidades, quem sara as minhas... Fala, top. Vamos lá, Isaías 53, a partir do versículo 4 diz assim. Vamos voltar ao versículo 3? Vamos voltar ao versículo 2? Quem gosta de ler a Bíblia aí? Vamos voltar ao versículo 1 então, já que você gosta. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos ler bastante. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é uma profecia do povo judeu avaliando Jesus. Hoje o judeu excluiu esse capítulo da Bíblia, fala que isso foi adicionado pelos católicos. Porque eles não querem acreditar. Eles são tão religiosos que eles preferem dizer que esse capítulo não existe. Capítulo proibido. Aí ele diz, certamente, fala certamente. Ele fez o quê? Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 diz assim. Mas ele foi, na verdade, traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu tenho paz hoje, esse paz é shalom, fala shalom. O que é shalom, pastor? Nada faltando, nada quebrado, restauração. Por isso que quando as coisas começam a quebrar, eu falo, pai, o que está acontecendo? Eu estou desobediência o quê? Porque esse negócio não é para acontecer não, nada quebra aqui em casa. Só o sofá, porque eu sou pesado. Né? O que quebra? Quebrar. Você tem que prestar atenção. Você está quebrando, você está dando muita dificuldade, você está vivendo um ciclo que não está prosperando, algo está errado na sua crença. Porque a vontade de Deus é que você tenha paz. Shalom. E Ele já pagou esse preço para você. Não é lindo isso, irmãos? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Ou seja, alguém pagou o castigo para que a gente tenha paz hoje. Já está pago, irmãos. Esse papo de que Deus está me ensinando algo com essa doença, não. Você aprende algo quando está doente? Você aprende. Você aprende algo em todas as estações da sua vida. Sim ou não? Não estou tirando dessa verdade. Mas eu quero que você entenda que Deus já foi castigado para te dar paz. Para te dar shalom. E Ele fala, e pelas suas pisaduras. Eu, quando era criança, achava que era pegada. Pisadura, né? O que é pisadura? Chicotada.
Ele sofreu. Quem assistiu ao filme A Paixão de Cristo? Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo? Aquilo lá foi a pisada, a pisadura, essa chicotada nas costas. Pelas chicotadas que ele levou, presta atenção, ele levou a chicotada aonde? No seu? Aquelas chicotadas era por nós. E porque eu levei, ele diz, hoje você é curado. Aí ele sobe e hoje ele é mediador. Ele é aquele que faz o meio de campo. A vontade de Deus era o quê? Curar, não é isso? Então Jesus veio e curou, porque ele era ungido por Deus. Aí ele foi na cruz, esse é o plano de redenção, redimiu a humanidade. Deus agora, porque Jesus fez o plano perfeito da redenção, ele pode derramar na humanidade aquilo que ele deseja, sem que você mereça, só porque Jesus fez. Então o que eu tenho que fazer? Enviou-lhe a sua palavra e livrou do que tudo que era mortal. Você tem que só crer. Crê em quê? Crê naquilo que pertence para você, porque Jesus já pagou. Porque se eu falar, irmão, você tem que crer para esse câncer desaparecer, para descer uma energia do céu e vir... Não, é muito difícil. Você não vai crer para Deus te curar. Você vai crer para receber aquilo que já é de direito seu. Abre lá comigo, Marcos 11. Eu descobri que é o barulho. Não é os anjos, não. Meu ventilador está ligado lá na minha sala. Você acredita nisso? Vamos lá. Onde que você abriu, irmão? Hebreus 11, 23. Marcos 11, 23. Vamos lá, põe na tela, DJ. Quem está entendendo que pertence a você, usa quem quer. Essa é a verdade. Usa quem sabe, não é isso, irmão? Vamos lá. Porque em verdade eu vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance no mar, e não duvidar no seu, mas crê que se fará aquilo que, assim será com, eu creio, eu falo, e assim será comigo porque eu creio. Amém? E assim eu falo. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, presta atenção, crede que recebeste, e será assim convosco. Deixa eu te dar um negócio para você ficar cair agora da cadeira aí. Meu Deus, vou falar isso. Posso falar? O que Deus está fazendo nesse versículo? Por isso vos digo, Jesus dizendo para os discípulos, sim, para nós, palavra do mestre. Por isso vos digo que tudo, meu Deus, tudo é o quê? Uau. Qualquer assunto então. Quanto em oração pedirdes, irmãos, eu já tive pedra no rim e eu fui tentado a falar assim, pai me cura, pai me cura, pai me cura. Estava doendo tanto. Eu falei assim, já sou curado, pai me cura. Falei, moça, dá uma morfina aqui, depois eu oro, está doendo demais. Graças a Deus pelos médicos, né, irmão? Tá com dor, irmão? Resolve o seu problema da dor, depois você crê, amém? Se você acha que eu estou sem falta de fé, quem já tem pé no rim sabe o que eu estou dizendo. Viu? Dá uma morfina aí que depois eu faço minhas confissões, vai dar tudo certo, amém? Presta atenção. Por isso vos digo, tudo quanto em oração, pedir. Uau, eu vou pedir porque eu não tenho e eu quero, sim ou não? Pay attention. Que você precisa disso. Pode ser que você não ache, pode ser que o culto não esteja interessante, mas você precisa disso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, você vai fazer o quê? Crede que recebeste. E o que Deus está fazendo nesse versículo? Deus está fazendo nada. O princípio que ele está passando é, qualquer coisa que você quer pedir em oração, você tem que crer
que você recebe. E assim vai ser com você. Não é eu não vou fazer nada por você. Você vai ter que pegar a sua Bíblia, ver os meus princípios, conhecer a minha palavra, enviou a sua palavra e o sarou. E aí, baseada na minha palavra, naquilo que eu falo, porque você tem que crer de que recebeste. Você vai crer para receber, e assim vai ser. Pessoas têm crido para Deus curar eles. Você tem que crer que você recebe, não que crer para Deus fazer. Amém? Crede que recebeste. Creio que recebo. O Brother Reagan nos ensinou. Você recebe primeiro no Espírito. Depois na sua carne. Você recebe do seu Espírito e fala, é meu. Pertence a mim. É meu. Eu sou curado. O que você recebe? Uma convicção. Uma certeza de que não falta, de que não vai faltar, de que Deus é aquele que me guia, Deus é aquele que me orienta, aquele que abre as portas, aquele que me protege, que me guarda. Eu sou seguro, eu sou tranquilo. E aí as coisas se manifestam. A Bíblia fala do Deus que chama à existência as coisas que não são como que se fossem. Ele chama à existência. No natural não é, mas porque é uma verdade, é um fato na palavra de Deus, eu tenho fé, eu creio e eu recebo. Então você começa, irmãos, a fazer confissões da palavra de Deus. Eu sou curado, eu sou sarado, Jesus pagou o preço para mim na cruz do Calvário. Não aceito, irmão, viver essa vida. Não aceito viver essa doença. Não morrerei. Não vai acontecer comigo. Com você eu não consigo garantir, mas comigo eu posso dizer. Tudo quanto em oração pedir, crede que receber. E assim será convosco. Agora, como que eu vou crer se eu recebo, se eu não sei o que ele tem para dar? Um leproso, que era excluído da sociedade, chegou para Jesus e falou, Senhor, eu sei que tu podes, se quiseres, me purificar. O que ele disse? Eu sei que você pode, que você é o Messias, o Filho de Deus. Eu sei que tu podes, se quiseres, me purificar. Jesus olhou para ele e falou o quê? O que Jesus falou para ele? Tocando nele, disse, quero, fique limpo. Quantos de nós sabemos que Deus pode? Deus não pode, irmão? Curar, Deus não pode levantar, até defunto, Deus não pode? Mas a gente perde do que? Eu não sei se Ele quer. E a gente ora assim, se for da vontade de Deus, ele vai sair dessa cama. Se não for, ele vai morrer. Como você pode ter crer para receber, se você não sabe o que ele vai te dar? Então você não consegue aplicar esse princípio mais. Se você crê que ele recebe, por isso que não funciona. Oração para doença, ou você crê que você é curado, ou você está ainda construindo a sua fé. A Bíblia fala que Abraão, ele não enfraqueceu na sua fé, mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus, porque estando ciente de que ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Ele falou assim, você me disse que eu ia ter um filho, você me disse que eu ia ser pai de multidões. Amém? Até estar plenamente convicto. E quando ele chegou a esse momento de plena convicção, as coisas aconteceram. Porque depois, eu não tenho tempo, mas você vai aprender os inimigos da fé. Os inimigos, né? Medo, incredulidade, né? Mas é fato. Como é que eu vou receber se eu estou colocando um si no meio da frase? Pastor, e o fulaninho que morreu? Não sei. E a vida dele não é maior do que a Bíblia. Ah, mas era pastor, mas era isso. Não sei. Não tem explicação. O que eu tenho aqui é o que eu estou te falando, está escrito. Isso me dá convicção para quê? Para mim.
Eu não consigo crer para os outros. Não posso dizer que tinha fé, que não tinha fé, não posso dizer, não posso falar nada da vida dos outros. Fala nada. Mas eu posso dizer que eu tenho plena convicção para viver, andar em saúde divina. Fala, eu posso dizer também, pastor. Provérbios 4:20 diz assim, presta atenção, pay attention now. Provérbios 4:20. O pessoal que está fazendo a escola aí era para estar bombando hoje, já estão com quantas aulas de cura aí? Foram 4 aulas, né? Não é isso? Olha o que ele diz, Provérbios 4:20. Filho meu, está falando comigo. Atenta para as minhas palavras. Quer ver onde que o pessoal erra? Nisso aí. Como é que começa? Atenta para as minhas. A pessoa quer tudo. Você mandar um vídeo lá para ela que fala que você fazer essa... É quase uma macumba de tanto ingrediente que as pessoas fazem uns negócios para tomar. Não é isso, irmão? Bota isso, bota aquilo, bota aquilo, faz aquilo, pega aquilo, não, tem que do Himalaia, esse negócio, né? Parece que só falta o caldeirão. Você manda essas coisas, a pessoa lê, segue, é fã. Agora, olha, a coisa mais simples eu vou te ensinar e a gente não tem disposição para fazer isso. E ora-se ainda. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos faz o quê? Então é os olhos e os ouvidos. Quer ser curado, quer andar em saúde divina? Para de estudar a doença, pelo amor de Deus. Né? Estuda quem você é em Cristo Jesus, sarado, curado. Atenta para minhas palavras. Atenção. E aos meus ensinamentos faz o quê? Não tem ninguém fofoqueiro aqui. Mas pode ser que tenha pessoa que quando está ouvindo uma conversa faz assim. Para tentar ouvir a conversa dos outros. Curioso. Pega um copo, miroca. Né? Essa mesma curiosidade você tem que inclinar para os ensinamentos da palavra de Deus. Agora presta atenção no 21. Fala, pastor, não está falando de cura. Fica aí, irmão, já conheço a Bíblia. Ó. Não os deixe... Ai, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso. Vocês não estão entendendo a importância desse versículo, não. Oh, meu Deus do céu. Volta, DJ, pelo amor de Deus, eu tenho paciência, vou voltar. Estou dando aqui a solução da vida da pessoa. Está nisso aí, está nisso aí. Está nisso aí, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Fala, atenção. Aos meus ensinamentos, inclina. Fala, inclina os ouvidos. Olha os ouvidos. Agora vê o 21. Não os deixe, quem? Os ensinamentos. Apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. O que está no mais íntimo do seu coração, irmão? É o trabalho, é o recurso, é o dinheiro, é a mágoa, é a angústia. O que está no mais íntimo? O que está no mais íntimo do seu coração, você vai viver. Se você buscar, estudar e pedir a sabedoria a Deus, e Ele vai te revelar, você vai entender que você é curado, meu irmão. Você não vai aceitar escassez, pobreza, Não sei falar essa palavra. Não, sem frutos mesmo. Ser infrutífero, obrigado. Você não vai aceitar, irmãos, ser impedido. Falta de recurso não pode te impedir. Doença não pode te impedir. Tristeza não pode te impedir. Agora você só vai viver o dia que estiver lá dentro, que você falar, é meu. Sabe por que muita gente não vive? Porque acha bonito, acha legal, mas não é dele ainda. Você só guarda o que é seu. Se você pegar meu telefone e guardar, eu vou dar um soco no você e falar, devolve que é meu, ladrão. No amor, soco no amor.
Aí tem que ser no olho, porque o olho recupera. No dente aqui é muito caro, né? Os dentes. Quem já foi no dentista aqui? Você guarda, fala para mim, eu guardo o que é meu. Aí se você não tem nada a respeito de cura dentro de você, não acha, irmãos. Desculpa, mas não acha que você vai ter fé para ser curado, você não vai. E pior é estudar sobre cura quando você está doente. Para que, pastor? Estudar de cura, todo mundo curado hoje. Para que, pastor, falar em amor? Para que falar em orgulho? Para que falar em adultério, sexualidade? Porque todo mundo é santo. A Bíblia fala, aquele que está de... Cuide-se. Eu preciso aprender, meu Deus do céu. Deus vai me dar um povo fiel, irmão, que gosta dessa palavra. Viu? Ah, agora sim. Agora sim. Ah, agora sim. Agora eu tô gostando. Agora eu gostei. Porque nós precisamos entender isso, irmãos. Fala, tá comigo. Vou te falar uma frase agora. Você fala, se eu não tenho é porque eu não quero. Tem pessoa mais persistente do que a tal da esposa, irmão? Nossas esposas não são persistentes? Pelo amor de Deus. E o homem, então, quando bota o negócio, vou comprar aquele carro. Não adianta. Você vai ver no celular, ele está vendo o bendito do carro. Você vai, ele está vendo, não adianta você falar, irmão. Quem já viu que é assim mesmo? Pede sua opinião, mas ele quer, deixa. Já está vendido para ele. Só falta consumar, já está feito, já está decidido. Né? Quando você quer, você vai aprender, você vai buscar, você vai encontrar, você vai fazer. A questão é que a carne é difícil. Fala para a carne, vai ler a Bíblia. Ela fala, que hoje ler a Bíblia? Hoje não. Eu vou ver um filme, comer pipoca. Aí a carne, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu quero. A hora que você precisa da sua fé, cadê a carne? Vazia. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Então precisa de o quê? Atenção, inclinar os ouvidos, não deixar fugir dos nossos olhos e guardar no meu coração. Depois disso, dessa diligência, olha o que acontece no 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. God bless you. Saúde para o seu corpo. Fato é, a maioria das pessoas que concordam com essa mensagem acha ela legal. Mas muitos não querem fazer isso. E muitos não vivem. Pode ser pastor, ministro, pode ser o que for. A regra, a palavra está disponível para todos. E eu venho aqui para falar de Deus para você. Deus quer que você viva uma vida curada, abastecida, de paz, de amor. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para te dar paz, para te dar shalom. Ele fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu não vim para continuar a desgraça. Quando eu voltar, você não vai ter mais choro. Tudo bem, lá não vai ter choro, mas não vai ter para ninguém choro. Mas hoje aqui, só para aqueles que vivem pela fé, quem não vive choro. Por isso que ele fala, poderes do mundo vindouro, pela fé eu trago. Eu trago a vida que Deus tem para mim. Eu puxo a vida que Deus tem para mim. E você precisa levantar esse, não é ódio, mas essa inquietação, falando, não aceito isso na minha vida. Indignação. Jesus ficou indignado quando chegou naquela figueira. Ele andou, ele viu, rapaz, eu estou hungry. Né? Ele chegou, eu estou com fome. Starving. Né? A hora que ele falou, é agora que eu vou pegar esses figos, chegou, não tem nada.
E o que a gente faz quando coisas na nossa vida não estão frutificando do jeito que tem que frutificar? A gente reclama. Está errado isso, está errado aquilo. Isso que está minando o seu milagre. O que ele falou? Árvore, eu te amaldiçoo. Ninguém mais coma fruto de ti. Esse espaço que você está ocupando não está produzindo fruto, não é legal. Sai. O que você fala, irmãos, quando você vê no natural aquilo que Deus falou e não está alinhado? O que você fala? Se você fala o natural que você vai ter. Lembra que Deus chama a existência. Deus está orando para você e fala assim, sai doença, sai tristeza, sai depressão. E você está assim, Pai, me cura dessa depressão. E você bota o louvor, olha para mim. Vive na alma, está na alma. Irmão, Deus é espírito. Ele criou sua alma, mas não para ser dominado pela alma. E quando eu aplico esses princípios, pum, as coisas se manifestam na minha vida. Deus não tem filho predileto. Deus não tem cura para um e não tem cura para outro. Não existe isso. Isso não é do caráter de Deus. Fala comigo, cura resolvida. Para sempre. O que eu faço agora, pastor? Renova. Renovamente. 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 Tem um testemunho de um dos livros do Reagan que eu acho fantástico. Esse, na verdade, é um testemunho que o pastor Reagan, que é o filho do brother Reagan, contou. Inclusive, está vivo, fez 84 anos esse ano. Está vivo, usa bota, ainda prega. Ainda come tudo que você imaginar que o americano come. Só Deus, né? Se nós viver igual a eles, não vai dar certo não, né? Em fevereiro nós vamos estar lá, irmão. Eu lembro do jogo que a gente foi assistir, que lá tem o time de basquete. Ele chegou para mim e falou assim, 2 vezes ele falou comigo. Essa foi uma vez. Ele falou, Diego, fala lá para os brasileiros, para a sua turma, torcer. Fala para eles torcer. Fala para tremer o lugar. Yes, sir. Né? Falei, ó, pastor Rei, quer que vocês gritem aí, que o time lá não tá bom não. Vocês precisam gritar, ganhar no grito. Pra quê, filho? Os brasileiros não sei como, arrumaram pandeiro, tamborim, arrumaram tudo lá. O brasileiro falar pra você, bem que algum deve ter levado mesmo, né? E ele ficava assim, eu olhava pra mim, que ele ficava do outro lado, fazia assim pra mim. Ganhamos, valeu. É aquele joguinho assim, né? Tudo high school não, né? College cristão, né? Aí todo mundo na fé, todo mundo tranquilo, né? O bicho pega. A outra vez que ele falou, eu não vou falar, porque você é muito curioso. Amém? Qual o testemunho que ele disse? Ele disse assim, ele falou assim, o meu pai, quando a gente começou, ele tinha dificuldade, nós tínhamos dificuldade financeira. Mas nunca na vida a gente ficava com alguma doença. A gente gastava 0 com o médico. Ele falou, tem uma vez que eu peguei sarampo, ele falou, eu peguei sarampo, eu era criança, e minha mãe não podia ligar para meu pai, porque naquela época a ligação era muito cara. Quem lembra desse tempo? Misericórdia, né, irmão? Ligar para celular, então, proibido, não era isso? Meu Deus do céu. E hoje que nós temos celular para ligar à vontade, nós o quê? Manda mensagem. O ser humano é sensacional, irmão. Nada que você faz, o ser humano, ele, né? Manda mesmo. Deixa para lá. O ser humano é top. Aí ele falou que a mãe dele ligou, né, pro esposo, que é o brother Reagan, e falou assim, ó, o Kenneth Reagan está com sarampo, tal. Fala para ele que ele é curado, eu não aceito isso em nome de Jesus. Ele desligou o telefone na cara dela. Ele falou assim, a hora que ele falou assim, seu pai falou que você é curado, ele olhou, sumiu. Ele falou, sumiu. Ele falou assim, a fé do meu pai para a cura é uma fé que ele construiu e edificou no Senhor, que era incrível, ele disse. Lógico que ele foi curado, né, de várias doenças ao longo da vida. Ele falou assim, faz 60 anos que eu não tenho dor de cabeça. Falou, uau. Né? Eu preciso trabalhar nisso também, porque o Tilenol de 500 é mais fácil aqui para mim do que usar a fé. Você não, que você é top, né? O remédio é mais fácil.
Aí toda vez que eu vou pegar o remédio, eu falo assim, por que eu vou pegar o remédio? Por que eu já não fiz assim? Sai. Não aceito. Sai. Em nome de Jesus. Ah, é porque você está muito cansado, precisa dormir. Ah, é porque você está comendo mal. E você fala isso, fica doente, toma mais remédio. Como se a fé não resolve nada disso. Não é isso, irmão? Fé resolve tudo, meu irmão. É só você crer. É só você construir a sua fé. É só você guardar esses mandamentos dentro de você. De uma maneira tão secreta, tão íntima, que é seu. Quem aqui já foi fazer algo e você tinha fé que aquilo ia dar certo, mas muitas pessoas já tentou aquilo e deu errado? Mas você tinha plena convicção que ia dar certo. Isso é fé. Isso é fé. Você está convicto que vai dar certo. E tem que ser dessa forma a respeito de cura divina. Você tem que estar convicto que Deus não tem dor para você. Que Deus não tem doença para você. Porque, irmãos, e se o meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes, meu avô teve diabetes, o outro teve câncer, o outro teve... Ah, o médico fala, primeira coisa que ele fala, né? Seu pai teve isso, sua mãe teve isso, você vai ter. Mesmo que ele fala? Hereditário. E o que acontece quando eu aceitei Jesus? Ele só me salva, mas deixou ainda hereditário para a morte? Agora, se a gente crer assim, assim será. Do jeito que o homem se vê, assim ele é. Eu tenho que o quê? Me apropriar das verdades. Cura está disponível para você, mas você precisa se apropriar dessas verdades. Você precisa colocar no bom tesouro do seu coração. Jesus diz assim, o homem bom. Quem que é o homem bom? Quem é nova criatura. Ele diz, o homem bom, do bom tesouro do seu, tira coisas... Passa a mão e fala, o que tem aí? Então o senhor fala, pastor, o meu está vazio, daqui a pouco você enche. O que tem? Fé. Fé em quê, irmão? Fé que eu sou protegido. Fé que eu sou guardado. Fé que as coisas na minha vida sempre dão certo, porque eu entreguei minha vida ao Senhor, consagrei a Ele o meu caminho. Eu disse, Pai, eu quero viver a Tua vontade, não a minha. E não tem como a Sua vontade ser ruim. Não tem como a Sua vontade ser maldita. Não tem como na Sua vontade ter morte, ter escassez, ter falta. Pastor, e quando alguma coisa acontece e sai fora dessa fala sua, eu avalio o meu coração, porque Deus nunca está errado. Existem impedimentos na fé. Impedimentos para que a sua fé não realize, não aconteça. Só para a gente falar por cima, o maior de todas elas é não andar em amor. Se você não está andando em amor, obedecendo uma instrução do amor, como é que você vai receber a cura que vem do próprio amor? Né? Mágoa. Várias coisas, biblicamente. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar que a cura pertence a você. E que isso está resolvido da parte de Deus. Você precisa abrir a sua boca e começar a confessar. Fala, pastor, eu não vivo isso. Começa a declarar. Por que você desanimou? Por que parou de confessar? Continua. 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 O que Deus fez com Abraão? Mudou o nome. Pai de multidão. Pai de multidão. Pai de multidão. Meu Deus do céu. Os caras não estão vendo não que eu não consigo ter filho? Vai ficar me chamando de pai de multidão? Abraão, lembra que eu te prometi? Lembro. Olha o segredo. Quando for de dia, Abraão, você olha para a areia. Porque assim vai ser a sua descendência. E de noite, quando vier a dúvida, quando bater a incredulidade, sabe o que você faz? Você olha para as estrelas. Porque assim será a sua descendência. Depois o salmista em Salmo 1 fala o quê? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se aceita na roda dos escarnecedores. Antes de tudo isso, dessas associações ridículas, é isso que tem minado a sua fé, o que você está ouvindo, quem está influenciado você, as pessoas que você anda, as conversas que você tem, baseado em Salmo 1. Depois você lê. Antes de tudo isso, o seu prazer está
Na palavra, e nele faz o quê? Medita o quê? Dia e noite. Abraão, 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 Abraão. Dia e noite. Esse que medita de noite será como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não... Desculpa, irmãos, se a sua vida tem temporadas que parece que você está florescendo ou não, que tem folha ou não tem, mas a vida daquele que vive pela palavra nunca murcha. Não estou falando que você não está abatido às vezes. Não estou falando que não vem uma pancada, não estou falando que não vem uma notícia. Mas vem, mas não fica. Eu tenho que rasgar a Bíblia inteira, irmão, para crer nessas coisas que as pessoas creem por aí. Folhagem não murcha. No devido tempo dá o seu. Fala para o teu vizinho, é só uma questão de tempo. Continua perseverando. E tudo o que ele faz Como é que eu vou viver uma vida, irmão, se eu não sei que aquilo que eu estou fazendo vai prosperar ou não? Que bênção que é essa? Vai prosperar, fala, eu sou abençoado. Tudo que eu faço, tudo que eu produzo, aonde eu boto minha mão, onde eu boto meu nome, aonde eu boto minhas ideias, prospera. Pastor, eu não estou vivendo isso porque você não sabe quem você é. Pega essa versão sua bíblica. Fala para o teu vizinho, eu prefiro a sua versão bíblica. Fala para ele. Eu prefiro a sua versão bíblica. Fala para ele. E vai fazer. Pastor, você veio falar de cura e está me jogando autorresponsabilidade. Total autorresponsabilidade. Um absurdo. Eu já tive pessoas chegar para mim e falar assim, eu não fui curado porque ninguém veio orar por mim. Foi a primeira coisa, quem está doente, a Bíblia fala, chame os... Você não teve aula aqui? Quem está doente fala o quê? Chame os presbíteros da igreja. Pastor, vem orar por mim que hoje eu vou ser curado. Irmão, eu já vou me alegrando. Eu chego lá, eu levo azeite, levo tudo que você quiser. Eu tenho azeite. Não é? E vai acontecer. Irmãos, eu vim para falar para você, Deus já te deu. Deus liberou sobre você. Vamos inclinar, vamos buscar. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Cura. Disponível, renovo disponível. Tem gente aqui que é coisas financeiras, é a mesma coisa, a mesma palavra está liberada para você. Não aceite mais escassez, Deus quer te colocar no melhor. Não aceite mais passar a vida assim, deixar a sua vida escorrer. Levante suas mãos, eu vou orar por você. Pai, nós aprendemos a Tua palavra nessa noite, Deus. E nós podemos ver e atestar, Pai, da Tua bondade, da Tua fidelidade. E podemos declarar que cura pertence para nós. Cura pertence aos filhos de Deus. Por isso nessa noite, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos como ministro do Teu Evangelho e dizer para eles, receba a Tua cura, receba a manifestação, receba a cura iniciando na sua vida nessa noite, nesse momento, nessa hora. Receba em nome de Jesus. Eu amaldiçoo, Pai, o câncer. Eu amaldiçoo depressão. Eu amaldiçoo crise de ansiedade, ó Pai. Não aceito isso no corpo de Cristo. Não pertence, não tem legalidade. Todo medo excessivo, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro fora. 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 E declaro você livre, livre para cumprir o plano de Deus na sua vida. Levante suas mãos e fala, eu sou livre. Eu sou livre. Levante suas mãos e diga, eu sou livre. E agradeça a Deus, fala, Pai, obrigado. Obrigado pela minha cura. Obrigado pela minha cura. Obrigado pela minha cura. Obrigado, Senhor, eu sou livre. Livre para te amar, livre para viver, Senhor, a vida que você tem para mim. Livre!
livre! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom. Aleluia. Dá um ha-ha-hai. Alguém está se sentindo melhor? Hã? Pode se sentar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pertence a nós. Eu declaro você que está assistindo online, acompanhando a gente, em nome de Jesus. Receba pela fé. Deus é fiel. Eu declaro que você vai acordar bem. Declaro que você vai ter um sono do justo. E vai acordar uma nova pessoa, animada, feliz. Em nome de Jesus. Amém. Alguém tem um testemunho para dar, mano? A respeito de cura? Quer compartilhar conosco essa noite? Fica com vergonha não. Pode baixar um pouquinho o som, por favor. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Olha lá, hein? Tá tudo bem. Então venha. Pega o microfone para ela, você não. Oh, aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. O pastor, quando começou a pregar, eu me lembrei que eu sempre conto isso para quem anda ao meu lado, né? Em 2019, eu passei 2019 toda vez eu gripava. De vez em quando eu estava gripada. Aí eu procurei um neurologista, né? E vi que era sinusite. Ou seja, eu achava que eu gripava, mas era sempre sinusite, uma atrás da outra. Até que quando foi no dia 31 de dezembro de 2019, para a rompida de ano 2020, o pastor Humberto, lá de Zona Norte, estava pregando, e ele tinha dado uma palavra de uma década de cura, né? Ele falou lá, entre as profecias que ele deu, entre as coisas que ele falou sobre uma década de cura. E ele falou naquele dia e pregou também sobre que a gente só precisava receber. E naquele dia eu disse, Pai, eu recebo nesse momento. Eu declaro, se eu sou filha do Senhor, então eu recebo minha cura e eu declaro que eu não vou mais adoecer. E eu lembro que isso foi dia 31 de dezembro de 2019. Eu estava doente nesse dia, eu fui para o culto doente. E mesmo assim, eu disse, eu recebo a minha cura nesse momento. E foi o que o pastor falou, independente dos sintomas que vierem, né? Quando eles vierem, você tem que repreender. Então, a partir dali, de 2019 para cá, eu nunca mais tive nenhuma crise de sinusite, nenhuma dor de cabeça, nada. E como o pastor falou, em relação aos sintomas que você precisa repreender, o inimigo sempre vai colocar na sua vida, lhe testando, né? Então, Morgana, você não sentiu nada? Não, eu senti. Depois daquilo, quando vinha, por exemplo, uma coriza no nariz, eu fazia, eu sou sarada e curada em nome de Jesus. Pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarada. Então, graças ao Senhor Jesus, eu recebi a minha cura naquele dia. E sempre que o inimigo quer me afrontar com algum sintoma, eu sempre repreendo e creio que assim será para sempre. Amém. Oh, glória a Deus! Quem recebeu aí, irmãos? Não tem como, irmãos, eu deixar de enfatizar o poder das suas palavras. Você sabe que Deus, Ele me dá coisa já para meus filhos? Eu vi um comportamento no Diego, Espírito Santo, todo dia você vai dizer isso sobre a vida dele. Eu falo, uau. E eu não posso chegar amanhã e meu filho crescer e eu continuar vendo esse comportamento dele. Esse moleque aí. Não, eu não sei que Deus me deu um comando.
para declarar a palavra sobre a vida dele. E dessa forma, irmãos, como o nosso filho, é assim tem que ser com você. Eu não estou falando que você vai sair daqui talvez andando sobre as águas, mas atente ao poder das suas palavras. O que você está crendo, irmão? Não fale contra. Fale o que você está crendo. Fale aquilo que Deus falou para você. Fale, 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 fale. Eu falo, o Dieguinho é obediente, ele obedece rápido. Ele é obediente, ele obedece rápido. Ele tem um coração obediente, ele obedece rápido. E vou falar por 1, 2, 3 anos, 4, 5. Vou falar até Deus falar, chega. Porque a minha palavra tem poder na vida dele. Quanto mais na sua vida, irmãos. O que nos guarda é a palavra de Deus. Por isso não importa o que aconteça, irmãos, controle a sua boca. Controle a sua boca. A Bíblia fala que o que faz mal, esse é o versículo de gordinho, vou te falar um versículo de gordinho. Se alguém sabe, não. O que faz mal não é o que entra. Faz mal também, irmão. Comer muita coisa errada faz mal. Mas ele está falando de princípio espiritual. Ele fala que o que faz mal não é o que entra na boca, é o que sai dela. Pensa, a vida é minha. Até para a salvação. Como que eu sou salvo? Crê com o coração e confessa com? Salvação, que é o maior presente que tira a gente do inferno, é isso? Quanto mais para cura. Por que você acha que Deus vai te curar do nada se você está falando, eu sou assim mesmo, estou tudo lascado mesmo, meu pai era assim, isso aqui é dor de costas, dor das costas vem da minha avó, rapaz. É pique para pagar, é isso aqui, né? São tudo assim, lá em casa todo mundo é assim mesmo. Como é que você vai receber a cura assim, irmão? Falei, não, minha família natural é assim, mas minha família espiritual. Ô, irmão, Deus tem paz para mim. Se essa dor não vai me tirar do plano da vontade de Deus. Amém? E declara 1, 2, 3, 4. Lembra de Abraão, dia e noite. Demorou. Vai, irmã. Pega o último estava ungido. Abraão, irmãos, demorou, alguns historiadores falam que 19 anos crendo para ter filho. E todo dia o quê? Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Come here. Eu estava ouvindo na hora que ela veio, né? E o Espírito Santo me lembrou, né? De uma cura que eu tive também. E na hora falou assim, fale. Aí eu estava ali, eu falei, ai meu Deus. Quando eu cheguei aqui em 2014, eu vim diagnosticada de glaucoma. Quem conhece e trabalha na área da visão, sabe que glaucoma é uma doença sem cura, diagnosticada sem cura pelos médicos. E só Jesus mesmo para curar. E eu tive quando descobri que eu estava aqui, naquela época eu estava com glaucoma, e ele pode cegar. Se você não tiver um tratamento adequado, você tem que ter um tratamento para o resto da vida. Sempre estar periodicamente fazendo os exames, porque qualquer problema no nervo óptico, ele te cega e cega a pessoa e ela não tem mais como voltar a enxergar. Esse é o diagnóstico médico para glaucoma. E eu estava na minha loja, na época eu tinha uma ótica no Brasil. Eu tinha uma ótica no Brasil, meu esposo estava estudando optometria, e na época do estudo dele, ele estava fazendo a parte do estágio, e ele ia fazer a prova final para poder se formar como optometria, então ele precisava muito treinar, fazer exame, né? Treinar. E estava um momento lá na ótica, onde a gente estava sozinho, e ele falou assim, amor, vem entrar aqui no consultório, que eu vou examinar você. Ele estava naquela parte de treinar, e nervoso para fazer a prova. E assim, irmãos, eu não estava sentindo nada, literalmente nada. Mas eu já tinha começado a fazer optometria também, ele já estava no final para se formar, já tinha começado a fazer optometria, e eu estava justamente nessa matéria de doenças, e principalmente a glaucoma. Eu tinha me assustado quando eu comecei a aprender. E aí ele foi me examinar. Quando ele me examinou, que ele começou a olhar, fazer o fundo de olho lá, ele identificou algo diferente. Mas ele, para não me assustar, sabendo que eu já também sabia de ser dessa certa doença, ele falou assim, amor, deixa eu olhar de novo. Aí ele olhou. Eu comecei, na hora, que dentro do meu espírito, falou, alguma coisa está errada. Aí ele falou assim, eu preciso ligar para o meu professor. Mas fica calmo, amor, está tudo certo.
Aí eu falei, Jaime, pode falar, o que está acontecendo? Pode falar. Você está vendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa? Aí eu falei a palavra glaucoma. Ele, não, eu vou falar aqui com o meu professor. E ele ligou para o professor dele, explicou o que ele tinha visto. O professor falou assim, leva imediatamente ela para o oftalmologista, porque aí já não é mais um optometrista, seria realmente um médico. Aí ele veio e conversou comigo e falou, amor, vamos fechar a loja, eu vou nesse endereço aqui que o meu professor mandou. Aí eu falei, Jaime, fala a verdade para mim, o que você viu? Ele falou assim, olha, eu vi que você está com a... eu esqueci o nome da palavra. As artérias, e você está com... Saiu, no caso, sangue, né? Um sangue, você está com uma hemorragia, que só dá para ver lá dentro. E que bom que está fora tá para fora, não está para íris, né? Para o disco, óbvio, está para fora, então não vai causar mancha. Mas a gente precisa ver, porque eu vi que estava muito grande, né? A abertura, lá dentro, eu esqueci o nome que fala, que tem pouco que eu não mexo com isso, e a gente precisa ir ao médico para ver. Aí, na hora, eu fiquei muito assustada, fechamos a loja, e liguei para minha mãe, falei para minha mãe orar por mim, estávamos indo. Fomos lá, fizemos vários exames, todos os exames que precisava fazer, e o diagnóstico saiu. Eu estava com glaucoma, graças a Deus que a hemorragia não veio para o lado óptico, senão ficaria mancha para o resto da vida. Imediatamente, o médico me passou os colírios e falou, a partir de hoje você vai precisar usar esse colírio para o resto da vida, fazer sempre os seus exames. Aí ela falou para o Jaime, falou assim, olha, você tem que evitar que ela se aborreça, né, porque foi uma... Se aborreça, porque é no nervo óptico, então alguma coisa, de repente, pode ter... Porque eu não tinha problema nenhum de coração, nem nada, então alguma coisa pode ter causado essa coisa no nervo óptico, ela pode ter ficado muito nervosa, alguma coisa assim, e causou isso. Ainda falou assim, entrega o cartão sem limite para a mão dela e deixa ela tranquila. Irmãos, mas naquele momento, dentro de mim, eu fiquei muito assustada por saber a gravidade daquela doença. Então, eu comecei a usar. E foi muito difícil para mim, usando aqueles colírios 3 vezes ao dia, opção de medicamento. E, ao mesmo tempo, o tempo todo, eu achava que eu poderia ficar cega. A gente estava no mercado uma vez, acho que faltou luz no mercado. Aí eu olhei para a cara dele assim, porque eu achei que era eu, que estava tudo escuro para mim. Aí ele, calma, amor, faltou luz. Porque eu, da hora, assim, sabe? Então, foi muito difícil. Quando eu vim para cá, irmãos, eu vim com um remédio com colírio para 3 meses. Cheguei aqui com colírio para 3 meses, para usar 3 meses, até porque eu nem sabia como muito era a saúde aqui. E o que me disseram é que não tinha problema, que a saúde aqui era top, pública, e que eu poderia fazer meu tratamento tranquilo. E eu frisei bem isso antes de vir, que eu acho que se eu soubesse que a saúde aqui era bem cara, eu acho que eu nem teria vindo, porque eu ficaria com medo que eu precisava fazer esse tratamento. Eu cheguei aqui, quando eu percebi o que era aqui, eu fiquei 3 meses usando os medicamentos, o medicamento acabou. Irmãos, eu fiquei tão nervosa que os medicamentos acabou e eu nem sabia como fazer para chegar no oftalmologista, seria muito caro as consultas. Eu orei, fiz uma oração e falei para o Senhor, Senhor, aqui realmente só o Senhor pode ser meu médico. Eu não quero ficar cega, eu preciso trabalhar aqui, eu vi a realidade daqui, a minha situação naquele momento era só mesmo para comer também, eu só ganhava para comer. Eu falei, não tem nem condição, Senhor, de eu pagar um médico aqui para fazer meus tratamentos. E eu comecei a viver pela fé, irmãos. Eu acordava de manhã e dizia assim, eu não tenho isso, eu não tenho glaucoma. Eu comecei a falar, Senhor, eu não tenho nada. Só que, Senhor, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me curar. O Senhor é meu médico. E todo dia eu tomava o remédio do Senhor. Eu falava, Senhor, Senhor é o meu remédio. Todo dia eu acordava e falava, Senhor, Senhor é o meu remédio. Num ano que eu estava aqui, eu consegui um caminhamento para os voluntários, médicos voluntários. Eu fui para lá por um outro problema, eu estava muito gripada, eu fui para lá por um outro problema. Quando chegou lá, eles começam a fazer o check-up, né? Você tem isso, pressão alta, aquele negócio todo. Aí eu falei, glaucoma. Quando eu falei glaucoma, a enfermeira olhou para minha cara e falou assim, sabe, se assustou. Aí eu falei assim, eu falei na época, eu tenho glaucoma. Aí, mas você está com os remédios, você trata? Eu falei, não, tem 1 ano que eu não trato. Aí me chamaram para um cantinho, os médicos já aquele nervoso e tudo. Quando o médico chegou para me ver, a primeira coisa que ele nem quis saber o que eu estava sentindo naquele momento, ele veio falar sobre esse problema. E eu falei para ele, mas por que você tem 1 ano que você não usa os colírios? Você tem noção do que você está fazendo? Eu falei, tenho, mas eu não tenho dinheiro para ir ao médico nem para comprar os colírios. Então, eu só posso confiar em Deus.
Aí eles me deram um encaminhamento, falaram assim, ó, eu vou marcar uma consulta para você, e vai ser de graça, e você vai lá fazer os seus exames. Ah, irmãos, como eu fiquei feliz com aquilo. Eu agradeci ao Senhor e tudo, então foi certinho. Numa semana eles me ligaram. E eles agendaram, segundo eles, no melhor, eu consegui, eles ficam tentando pegar médicos voluntários. Segundo eles, o que pegou minha causa foi um dos melhores oftalmologistas nessa área, né, de doenças oculares. Na época, a Beth que me levou, né, até para fazer a tradução. Irmãos, parecia assim, eu entrei, eu fiz tanto exame que eu nunca nem tinha feito no Brasil, tanta coisa, né, tanto tecnológica, e eu fiquei maravilhada, mas eles me olharam de cima e embaixo, o tempo todo, eu olhava tudo, fiz tanto exame. O médico olhou para mim e falou assim, mas você não tem glaucoma. Aí eu falei assim, sério? Aí, o que eu fiz? Entrei no e-mail, peguei todo o laudo que eu tinha no e-mail, que eu tinha quando eu vim pedir para o médico passar para o e-mail. Eu mostrei para ele, a enfermeira que estava lá, que fala espanhol, leu lá, tentou traduzir, e falou assim, realmente ela tem um laudo que no Brasil ela estava com glaucoma. Aí ele, peraí, deixa eu olhar de novo. Me examinou toda de novo e falou assim, não tem nem nada, não tem nenhum indício, não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma marca que você tinha glaucoma. Aí eu falei os remédios que eu usava, ele falou assim, você nunca mais vai precisar, você não precisa usar, você nem precisava usar esses remédios. Irmãos, eu tive a certeza quando saí de lá, não é que eu nunca tive, eu fui curada. Eu fui curada, sabe? Então, para mim, isso foi assim, eu vivo em cura hoje e hoje tranquilo. Toda vez que vem na minha cabeça sobre esse assunto, que tem muito tempo que eu não vou ao oftalmologista, eu sempre falo, Senhor, glória a Deus pela minha cura. Entendeu? Então... Vamos, vem cá. 37 segundos. Tô brincando. Não. Tô brincando. Vem cá. Vem do meu lado. Alô. Não, rapidinho. Testemunho é bom demais, né? Ninguém quer contar, né? Aí se empolga. Quem né? já tá com vontade de contar aí? Não vai dar bem. Olha lá, já tá com vontade de contar. Queria falar duas coisas só, rapidinho. Tô falando só, mas pode. Não, mas é rápido mesmo. Em 2013, eu tinha acabado de entrar no Verbo da Vida. E em 2013, teve a primeira turma do Rema lá na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro. Ela lembra bem. Eu fui da primeira turma. Aquela empolgação. E aí meu pai faleceu. E o diabo é tão sujo. Sabe qual era a matéria? Jesus, aquele que cura. Rapaz, eu desabei. Aí eu recebi uma visita das pessoas lá da igreja, tal, conversamos bastante. Aí na última aula, o que acontece? Nessa época a gente tinha uma casa muito boa, era uma casa com 3 níveis de escada, e eu estava com muita dor no meu joelho. Ele sabe que o pessoal que treina, eu não conseguia. Eu tinha caído 2 vezes da escada já por falta de equilíbrio. Eu falei, não dá, não tem condição. E eu não conseguia fazer movimento, tudo doía, era muito ruim. Aí na última aula, que era a aula para finalizar, a gente sentou no chão e começamos a falar. Eu dei um pulo, que eu quase bati no teto, era mais ou menos, você lembra lá? E eu comecei a fazer flexão, falei, cara, acabou que eu não conseguia dobrar o joelho, E eu fui curado, eu tenho certeza disso, eu nunca mais tive dor no meu joelho. Porque eu pensei assim, meu Deus, Deus me deu uma casa tão boa, com 3 níveis de escada, para eu cair, para eu ficar caindo toda hora, isso não existe. Por isso, quando o pastor falou de indignação, quando eu falei indignação, tenham indignação. Mas a indignação, como é que eu vou falar? No bom sentido da palavra. Porque a segunda coisa que eu queria falar era exatamente isso. A gente teve uma reunião lá na igreja de líderes, aí estávamos todos orando e tal, e nessa época eu tinha 2 salas comerciais que eu não conseguia alugar. Eu não conseguia. Eram meses, não rolava naquela época da Dilma lá, estava uma recessão e tal. Aí eu me indignei, eu falei, cara, não é possível, eu comprei essa sala, Deus me deu essa sala e eu não consigo alugar. Eu não me conformo com isso, mas eu dei um tapa na mesa, não me conformo. 2 semanas depois, coisa de 10 dias, eu consegui alugar as 2 salas. Você tem que ficar indignado com certas coisas, com doença, com pobreza. Isso não é para você. Fique indignado. A palavra é essa. Eu falei com ele, lembra que eu comecei contigo? Então, me desculpe até eu falar dessa forma, mas é uma indignação boa, vamos dizer assim. Amém?
Ê, pregador! É o último, hein? Vai. Eu já sei que você vai falar, é porque sua mulher falou, eu vou ter que falar também. Não é por causa disso, não. Eu estou sendo cobrado desde sexta-feira. Então vem cá. Eu tenho que falar porque na sexta a gente está vivendo debaixo de uma atmosfera de cura. Quem está fazendo a escola sabe muito bem disso, né? E sexta-feira a gente teve a última aula. E eu estava ali sentadinho ali, e o professor falou, a gente aprendeu sobre cura instantânea, né? Eu creio em cura instantânea. E você também pode crer, com certeza, você pode ser curado agora. E eu estava sentado e um monte de gente. A gente, quando está sentado, a gente vê as pessoas dando testemunho e a gente, às vezes, deixa muito de lado um testemunho que a gente tem. E o Espírito Santo falando, é tua vez de ir lá falar. É tua vez de ir lá falar. E eu passei, engoli barriga, né, como fala no Rio de Janeiro. E hoje o pastor começou a abrir oportunidade de novo. É tua vez de falar. Eu falei, não acredito que a Alexandra está indo primeiro do que eu. Eu vou lá falar. Eu vou lá falar. Mas a Alexandra me surpreendeu. Ela veio e falou. Né? E eu estava sentadinho ali na sexta-feira. E o professor fez aquele movimento todo online. Foi muito bom. E as pessoas começaram a testemunhar. E no final, olha como é que é engraçado. No final, ele pediu para todo mundo levantar para fazer uma oração. Quem trabalha aqui chega cansado na quinta, na sexta, né? A gente às vezes sabe as dores que a gente sente no nosso corpo, né? Embora a gente não tenha que viver com ela. E eu levantei, quando ele falou, mas eu senti uma dor muito forte na cabeça, mais forte mesmo. Eu não sei como que as pessoas sentem dor de cabeça que pode apagar, mas eu senti uma dor de cabeça que parecia que tinha alguma coisa estourado. Eu falei, nossa. Mas na hora eu fiz assim, está repreendido, eu sou curado. Eu falei com a boca mesmo, eu abri a boca e falei, eu sou curado. Em nome de Jesus eu sou curado. E quando eu falei, eu fiquei de pé, a dor saiu instantaneamente, de fato. Não senti nada. Eu sentei novamente, olha como é que é engraçado, sentei novamente, não estava sentindo dor na cabeça. A minha perna, o meu joelho, deu uma dor. Eu falei, Satanás, tu está repreendido. Eu sou curado em nome de Jesus, ele já me deu isso. E, de fato, eu vou te falar, sábado e domingo, parece que alguém me deu uma injeção. Já viu quando você chega no hospital, assim, meio caidinho, o médico, não, vou te dar uma vitamina que tu acabou demais. Tu está meio acabado, dá uma levantada. Gente, eu, sábado e domingo, levantei com uma disposição que eu estou até hoje, pastor. Eu fui curado. Muito bom. O testemunho é top, né? O seu fica para a próxima. Demorou? Tá bom? Ei, o Geraldo, é isso mesmo, viu? Quem recebeu o que o Geraldo falou? Esse aí é um espírito da fé. Jesus, quando viram aquela figueira lá, Pedro não fala que ele usou sinais, né? Amanhã, assim, ó. Não, Pedro fala que ele amaldiçoou. É um verbo muito forte, né? Porque você tem que ter esse... Algo está errado, né? E você não aceita. Amém? O que derrubou as muralhas de Jericó? Foi o grito. Lógico que não. Foi a fé, né? É que Deus falou, grita. Deus falou, grita. Então a gente grita e cai, né? Não é a força. Não vai ser a força, irmão. É essa fé sua. Fala, eu não aceito, eu sou curado. Fala, essa situação está resolvida. Amém? Em nome de Jesus. E assim será. Amo vocês. Quem vai ter uma semana de vitória? Aleluia. Seu testemunho ficar para a próxima. Irmãos, o pernil tá 10, viu? Come pernil, vai lá, $4 o sanduíche grande. E ó, segredo, hein? Também, vou te contar. Vai ter sundae, sorvete com aquele... Quem comeu o chantilly? O chantilly, tá? Chocolate, calda, fica aí, vamos ficar juntos, eu vou lá conversar com você um pouquinho. Amo vocês.